A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes e é com muita alegria que eu faço esses vídeos aqui do canal Evangelho Autêntico. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante que são os debates religiosos que não traz a nós edificação e benefício nenhum para a igreja brasileira, mas isso acontece muito. Eu quero fazer menção aqui de um texto que se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 3, dizendo: Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Hoje nós estamos vivendo numa época que começou a se falar novamente sobre a teologia reformada, né? E muitas pessoas estão indo, né, estudar a teologia reformada e, na minha opinião, a teologia reformada é a melhor teologia, né, que existe, na minha opinião, né? Não que eu concorde plenamente com tudo que nós conhecemos da teologia reformada, não que eu seja também calvinista de instituto, até porque muitas coisas da teologia armeniana são boas e eu aceito muitas coisas também da teologia armeniana, mas eu tenho um apreço maior pela teologia reformada. Uma das coisas que nós precisamos entender, isso é muito sério que eu vou dizer a vocês, é que hoje as lives que estão sendo feitas, né, principalmente nessa época de quarentena, você vê muitos pastores, teólogos, pastores reformados, mestres, e eles falam muito sobre as igrejas pentecostais, né, sobre os escândalos, sobre a ignorância em prol de ter para eles elogios, porque são pessoas estudadas, são pessoas de igreja tradicional, não que não tenha pessoas capacitadas, estudiosos em igreja pentecostais. Tem muito, eu conheço muita gente boa. Mas a questão é uma questão singular. Quando nós falamos contra, né, o meio pentecostal, as igrejas pentecostais, nós precisamos saber que tipo de pentecostal, tá? Porque hoje tem muitos segmentos pentecostal, tem muitos que envergonham a igreja brasileira evangélica, mas tem muita gente séria. Então tem os pentecostais clássicos, né, que são pessoas que já vêm aí de longa data, que são pessoas que analisam muito os dons, que têm ordem, que têm decência, que têm uma boa teologia. Nós precisamos saber, porque também tem muita gente que são dos pentecostais extremistas e tem aqueles que são neopentecostais. E tem diferença enormes entre um e outro, né? Armeniano de 4 pontos, de 5 pontos, né? Armeniano histórico, né? Clássicos. Então nós precisamos entender o que nós estamos falando. Uma das questões que eu fico assim um pouco triste é porque muitos dos pastores reformados, reverendos de igrejas tradicionais, que satiram até o meio pentecostal, eles não fazem o que os pentecostais fazem. Quando nós falamos de igrejas tradicional, nós falamos de igrejas que ficaram no centro, de igrejas que se centralizaram. Então quem toma hoje a periferia das nossas sociedades são os pentecostais. Eu moro numa cidade que igrejas tradicionais não se estabelecem. Por quê? Porque é uma cidade de poucos habitantes, considerada uma cidade de classe média, baixa e pobre,
e eles fazem planejamentos e eles percebem que não vão conseguir recursos, que não compensa construir um templo pela quantidade de habitantes, então eles não abrem igrejas aqui. Uma das outras coisas que nós precisamos entender é que nós criticamos às vezes e achamos que por criticar somos melhores, e isso não é base bíblica, né? Quando nós criticamos, a impressão que dá é que somos mais santos, mas isso não tem base bíblica. A maioria dos mestres, teólogos e professores de universidade, eles não evangelizam na periferia, eles não entram em favela, eles não têm projeto social nos fundos mesmo dos morros e nas regiões que é tomada pelo tráfico. Quem que entra nesses lugares? Pentecostais. Por quê? Porque a igreja pentecostal, ela toma periferia e as igrejas tradicionais, elas tomam o centro. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que não existem igrejas tradicionais, igrejas históricas em bairros. Existe, mas bem pouco e em bem poucas cidades. A maioria são cidades grandes, que também acaba sendo nos principais centros. Então, quando nós falamos dos pentecostais, nós temos que atribuir a eles e louvar a Deus pela vida deles, porque eles estão alcançando e estão indo em lugar que muitos dos históricos, dos reformados, dos anglicanos, dos luteranos não vão. Isso é uma verdade. Então não adianta os reformados ficar criticando a teologia armeniana, dizendo nós somos de Calvino, e os pentecostais dizendo nós somos de Jacob Hermínio, né? Eu sou do francês Calvino, eu sou do holandês Jacob Hermínio, e fica essa guerra, né? E eu sou adepto à predestinação, e a maioria dos reformadores nem sabe que Calvino quase nem falou de predestinação. Então, assim, são coisas tão vagas e tão vazias, que se nós tivéssemos um pouco mais de entendimento desse texto que foi mencionado, dizendo um sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de um, outro diz eu sou de outro, e Paulo está fazendo uma repreensão. Nós somos servos, um planta, o outro rega, mas se Deus não dá o crescimento, não acontece nada, nem por mão de Apolo, nem por mão de Paulo, nem por mão de Calvino, nem por mão de Hermínio, nem por mão de Lutero, nem por mão de ninguém. Agora, nós precisamos entender isso aqui. Eu já enjoei de ver lives de reformadores, de pessoas que se dizem ser adeptos da teologia reformada, e eles pegam textos para combater os pentecostais e gastam horas e fazem indicações de livros acadêmicos e tem uma preocupação enorme com a etimologia da palavra, seja no hebraico, seja no grego koiné, e eles procuram usar termos técnicos, e no final de tudo isso, eles não fazem nada. Então essa é uma preocupação que nós precisamos de ter, e eu não estou generalizando todos, mas a maioria desses pastores, reverendos e doutores que pega com unhas e dentes a teologia reformada, não vai aonde os pentecostais vai. Entendeu? Não faz o que os pentecostais fazem. Não entra aonde os pentecostais entram. Então, precisamos abrir a nossa mente, precisamos ter entendimento para que essa guerra venha a diminuir. Agora a febre é se tornar reformado, agora a febre é essa. E não está havendo entendimento do que Jesus quer para nós. A igreja que Jesus quer é a igreja missional, a igreja que sai, a eclésia que sai, que evangeliza, que socorre, que ampara, que abraça, que vai aonde o necessitado está. E uma outra questão,
as igrejas sofisticadas, tradicionais, não servem para os nossos pobres. Então, por isso que eles recorrem às igrejas pequenininhas que muitos de vocês pregam contra. Porque lá eles se sentem bem, porque o nível de pessoas que estão ali compreende ele, aceita ele, abraça eles. Até porque nos retiros sofisticados de muitas igrejas tradicionais, muitos dos jovens não conseguem ir porque não tem dinheiro. Então nós precisamos abrir a nossa mente. Eu não estou fazendo uma crítica a todas as igrejas tradicionais e a todos os de teologia reformada, porque eu sou adepto da teologia reformada, eu estudo teologia reformada, eu gosto de teologia reformada, mas eu percebi isso, né? Muitos pastores, muitas pessoas, muitos reverendos, muitos doutores, professores fazendo críticas pesadíssimas contra os pentecostais, e vocês não vão onde eles vão, vocês não abraçam quem eles abraçam, vocês não recebem quem eles recebem. E nós precisamos mudar essa mentalidade, porque não é Calvino, não é Lutero, não é John Wesley, não é Jacobus Hermínio, é Cristo. Um planta, o outro rega, e Deus vem dando crescimento ao longo da história, em todos os contextos e em todas as nações. E quando Jesus Cristo vier, ele vem buscar um povo só. Então o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão não se intromete nesse tipo de divisão e nem fica perdendo tempo em fazer live para criticar pessoas que são do mesmo corpo apenas porque não concorda com o que você concorda, ou às vezes não entendeu o que você entendeu, até porque às vezes você teve mais recurso, mais facilidade de ir para uma faculdade e a pessoa muito cedo começou a trabalhar e não conseguiu desenvolver tanto as questões teológicas como nós conseguimos desenvolver. Então vai esse recado para nós que somos adeptos de teologia reformada, que gostamos de teologia reformada, que gostamos de uma igreja mais séria, mais centrada. Perceba isso, né? E preste muita atenção. As igrejas ricas, elas se centralizam. Só que quem alcança a periferia, os morros, os lugares mais extremos, enquanto existe uma ou outra tradicional, histórica, no meio de centenas e milhares de igrejas pentecostais que já estão fazendo a obra e pegando as maiores dificuldades com muito menos recurso, capacidade teológica, sem contextos acadêmicos, mas eles têm abraçado o que muitos daqueles críticos não abraçam e não fazem. Falamos muito de missão, na teoria de missão, falamos de contexto geográfico, esmiuçamos a Ásia Menor, falamos de onde eram as igrejas da Ásia Menor, referimos Turquia, norte da Turquia, leste, falamos dos países europeus, falamos das reformas, falamos dos nomes, falamos dos mártires, falamos da essência da missão e não fazemos missão. Então nós temos que tomar cuidado em ser mestres de si mesmo, sabe? Em usar o conhecimento e o recurso que Deus nos deu e de ensinar as pessoas para desenvolver o reino, para avançar com o reino. Fazemos críticas. Então que esse vídeo abra a tua mente. E não é um vídeo que generaliza, tem tradicionais que faz obra em lugares extremos, tem muita gente com muitas obras, tem muitas assistências de igrejas reformadas, mas não é a maioria. Então, quando nós pensarmos de pobre, periferia, morros, boca de fumo, lugares de prostituição, pode ter certeza, é bem pouco tradicional que entra lá. A maioria são pentecostais. Tá? Então nós devemos isso a eles. Eu amo o povo pentecostal, eu acredito em muitas coisas que eles acreditam, e eu só vim para a teologia reformada pelas questões de soteriologia, pelas questões de ética e pelo aprofundamento que eu tive na teologia. Mas nós somos um só corpo, habita em nós um só Espírito, em nós existe uma só fé, e há um só intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo,
homem, como diz em Efésios, capítulo de número 4. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.